o que nós preconizamos, né, para vocês entenderem, né, depois disso tudo? Rodiziar o alimento. Não é para comer um tipo de alimento todos os dias. Mesmo que seja um alimento saudável, você come todo dia, também esse processo vai ficar um processo de vício, não vai ser um processo onde o organismo vai entender como substâncias necessárias e ele acaba acostumando, né, criando ali uma zona de conforto e aquela dinâmica nutricional ela acaba diminuindo também. Qual a dica que a gente vai dar para vocês relacionado ao assunto, né? Ao que comer antes da quimio? Então, assim, se possível aí um jejum mimetizado, né? Que nós já falamos aqui do Dr. Walter Longo. Isso. Então, acho que esse é o melhor cenário, tá? Não é nada jejum de 12 horas, de 24 horas, não é nada disso. E muitas vezes é mimetizar mesmo, consumir esse tipo de alimento que é rico em fitoativos, alimentos vegetais, pequenas quantidades. Isso é bem importante. Onde a gente não vai desencadear nenhum estresse do nosso sistema de digestão. E nesse sentido, a partir do momento que iniciar o tratamento ali, meia hora depois, tomar água, hidratar bastante, comer um alimento, uma fruta, né, Sandra? O que você orienta aí? O que fazer antes, durante e após o tratamento. E, por exemplo, a quimioterapia, que é um tratamento que a gente tem contato aí diariamente. De uma forma mais geral, e aí sem entrar na individualidade de algum tipo específico de tumor, então vamos falar assim, uma alimentação leve. Então, logo pela manhã, evita comer grandes quantidades. Se você conseguir chegar de fazer o tratamento, ou uma fruta, uma meia maçã, por exemplo, ou uma única maçã, uma pera, faz o seu tratamento, leva lanchinhos, e nesses lanchinhos você pode estar fazendo um ovo, que seria uma opção interessante, um ovo cozido, castanhas, coco. Esse de ovo cozido vale até o vinho de codorna, porque você consegue comer mais devagar. As castanhas, as lascas de coco também são bem interessantes, as próprias frutas vermelhas, e você pode ter esse mix para você ir comendo devagarinho. Água de coco, que é uma hidratação bem importante, mas própria água também, numa quantidade maior, é bem interessante. Uma água com discretamente um limãozinho ali, mas bem discreto, não é para deixar uma limonada, pode ser 1/4 de limão já é o suficiente, porque vai só saborizar, isso também pode ser interessante, e dependendo... E também trabalha nas papilas gustativas, exato, né? Trabalha a papila, isso também evita o ressecamento. Falando em ressecamento, algo para fazer antes de sair para químio, um bochecho com óleo de coco. Isso também ajuda a deixar a boca mais hidratada durante esse dia de químio. E a vitamina E, você perfurar a cápsulazinha e também passar. Vale, exatamente. Que a gente sabe que normalmente a gente usa isso nas mucosites, né? Exato. Junto com camomila, tudo. Exato. Então também acho vale. que é uma abordagem que pode ser usada. Também. E aí, tentar fazer com que esse momento da químio não seja algo que você fique se entupindo de comida, de lanchinhos. Eu sempre digo que vale a pena levar o lanchinho de casa, isso lógico que sempre que possível, né? E aí, quando for fazer uma grande refeição, então, por exemplo, saí da químio e fui direto para o almoço, né? Ou saí, acabou sendo tarde e virou meio que um almoço-jantar, por exemplo. Também seja leve. Pode iniciar com caldo de osso, que é bem interessante. Pode iniciar ou com uma sopinha de legumes, que nós acabamos de falar. Antes de pode pôr um gengibre nessa sopa, né? Também, lasquinhas, exatamente, gingeróis. E aí, aos poucos, você vai comendo. Então, vamos supor, fez ali o caldinho de osso, a sopa de legumes, tomou. Ok, você não precisa comer toda a refeição de uma vez.
espera um pouquinho, faz depois, passa meia horinha, faz a próxima vez da refeição. Agora eu vou comer aqui alguns legumes, um pedacinho de proteína. A gente tem uma ânsia muito grande, né, de fazer uma alimentação muito rápida. Nesse dia, eu sempre falo assim, a gente fala do slow food, né, que é comer lentamente. Então é um dia de comer lentamente, é um dia de não ficar com grandes quantidades e sempre leve. É bem legal. Tô com vontade de comer um doce. Vocês podem comer tudo aquilo que for fruta, tá? Então pode até aquecer um pouco a fruta, colocar uma canela ali, né, Sandra? Para poder ingerir, já que quer ela de uma forma diferente, né? Mais adocicada. Então, o que nós aconselhamos? Qual tipo, né, de doce que eu como? Come uma fruta. Então, acho que vocês fazendo dessa forma, vocês estão no caminho certo. E o carboidrato que eu como? O carboidrato nós falamos aqui. Então, os carboidratos compostos, de uma maneira geral. Então, arroz, feijão, mandioca, mandioquinha, grão de bico, lentilha, enfim. Comida in natura. Comida in natura. Então, ou seja, todo o carboidrato que vai trazer benefício ao seu organismo. E a fruta, que também é um carboidrato, que também pode ser consumida. É óbvio que isso não é para comer a bacia inteira de fruta. Ele leu meus pensamentos agora, porque eu ia falar isso. É fruta, mas não é um balde de fruta. Não é um balde exatamente. De fruta. Então, é que às vezes as pessoas acham isso é tudo pro alimento, né? Exato. Então, não é para fazer isso da proteína, não é para fazer isso, né, dos vegetais, vou comer, não. Pega o prato, a hora que for colocar na mesa, põe 50% ali de colorido, os outros 50% divide ali no meio, uma proteína e uma porção do carboidrato. Então acho que essa é a melhor dica aí para vocês terem uma alimentação saudável, uma alimentação que não vai ocasionar eventos indesejáveis durante o tratamento, né? Isso é legal. Eu acho que vai gerar aí um certo equilíbrio. E outra coisa que também as pessoas perguntam são sobre as frutas secas, né, Sandra? O que você fala? Isso é legal. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante. Todo mundo vê lá um damasco, uma uva passa e começa a comer em grande quantidade. Mas vamos lembrar que aquela fruta só não tem água. Então, o damasco é tipo de um pêssego. Ele é grande, né? Só que retirou a água. Uva passa, é a uva que a gente come. Aí só foi retirada a água. Então, você tem uma concentração. Ok, você tem fibra? Tem, mas você tem uma concentração da frutose, que é o açúcar da fruta, ali. Por isso que ela tem a sensação de ser tão adocicada. E não tem a água. Mas ela continua valendo uma fruta, mas continua sendo uma dose de açúcar ali. Então, que não é para exagerar. Então, você vai comer um damasco, você come um damasco seco ou um damasco in natura. Eu acho que essa é uma conta boa. Tem algo que é meio injusto nisso, né? A conta da uva passa. Todo mundo... Aliás, uva passa é quem ama e quem odeia. Mas para a turma que ama, né? Porque tem quem detesta uva passa, né? Mas para quem ama, qual que é a conta legal? 6. É injusto, né? Mas assim, pensa que seriam 6 uvas, então 6 uva passas. Porque a uva, naturalmente, é uma das frutas mais doces que tem. Então, ou seja, o índice glicêmico da uva é muito alto. Exato. Dessa forma, a gente pode falar que 6 uvas equivale a uma fruta? Maçã. Uma maçã? Exato. No quesito índice glicêmico. Exato. Entendi. Exato. É injusto, né? É. Mas é isso. Aí quer comer um cacho, né? Então, tô matando o cacho de uva. Todos nós comemos um cacho, né? Ninguém come 6. Uva sem caroço, então todo mundo mata a caixinha inteira, né? Mas tem que maneirar. Mas a gente precisa considerar, se nós levarmos assim ao pé da letra a questão da quantidade da frutose, que é o açúcar da fruta, então 6 uva passas, 6 uvas, que vai estar equivalendo a uma fruta
de pequena, assim, então, por exemplo, uma maçã pequena, uma pera pequena. Você falou da uva sem semente, né? Mas o principal ativo da fruta, né? Principalmente da uva, aqui vamos colocar a uva, está na semente e na casca, que é o resveratrol, tá? Então, resveratrol é uma substância que também é uma proantocianidina, né? Que atua dentro desse mecanismo diminuindo vias inflamatórias, antioxidativas, e a maior concentração do resveratrol está na semente e na casca da uva, não na polpa. Exatamente. Então, a uva com semente, com casca, ela tem um potencial nutritivo maior do que a uva sem semente. E nada de vinho para compensar resveratrol, porque é o que a gente sempre acaba ouvindo. Paciente oncológico que está fazendo tratamento, a gente não libera álcool de forma alguma, ponto. Então, posso tomar uma cerveja, posso tomar um vinho? Não. A resposta é não. Se tomar, é por conta própria. Assim, mas o vinho faz bem. Não, faz bem o resveratrol. Então, come uma uva, come uma fruta vermelha. É isso mesmo. Enfim. Não existe dose segura de álcool no tratamento oncológico. Não dá pra gente brincar porque, como falei pra vocês, tudo que entra no organismo vai passar por um processo de metabolização no fígado, no chamado citocromo P450 e todos os citocromos que estão abaixo dele. Então o álcool acaba inibindo determinadas CYPs, né? Esse citocromo, como eu citei para vocês, da ação do isotiocinato no P450, no ponto específico 1A2, que é a CYP1A2, o álcool na realidade ele inibe determinadas CYPs, o que pode aumentar o potencial tóxico do tratamento e de algumas drogas, em sua grande maioria. Então a gente não autoriza, não aconselha o uso de bebida alcoólica de forma alguma. E eu ainda vou ressaltar, o tão falado resveratrol, se a gente pensar em termos de vinho, você teria que ter aí quase 2 litros de vinho para ter uma mínima quantidade de resveratrol que seja útil para o nosso corpo. E, mais uma vez, não existe dose segura de álcool no tratamento oncológico. Já que você falou em dose, então só para vocês terem um norte, essa quantidade de resveratrol, né, de proantocianidina que começa a fazer efeito no nosso corpo, equivale a uma xícara de frutas vermelhas, ou seja, de 22 a 25 gramas de frutas vermelhas. O que no álcool, no vinho, você precisaria tomar aí uma quantidade enorme, e que aquele resveratrol ele não ia fazer diferença nenhuma ao dano que o álcool ocasionou ali dentro do nosso processo metabólico. Outra coisa que a gente quer passar para vocês, né, antes de finalizar, é que o ideal de saciar essa vontade do doce é comer a fruta in natura, ponto. Então não é tomar suco, Exato. Não é processar o alimento. Eu acho que a melhor forma, Sandra, de consumo é consumir a fruta in natura. Por quê? A fruta in natura é rica em fibras, então dessa forma já inibe a absorção de açúcar, muito grande, né? E inibe a absorção do próprio açúcar da fruta. E você come menos, você vai ter menores porções para poder ingerir, porque você pega um suco de laranja, por exemplo, você vai consumir quatro laranjas sem fibras, sem bagaço, coado, ou seja, você, querendo ou não, você está ingerindo ali puro açúcar. Então agora você comer a laranja e ingerir o bagaço da laranja, ninguém consegue aqui comer mais do que 2 laranjas. Quem conseguir, eu acho que tem aí Coloca aí pra uma gente, proeza, porque gera uma saciedade muito maior do que um copo de suco com 4 laranjas. E nesse processo, você consumir 2 laranjas in natura e consumir o bagaço, você vai ter um índice glicêmico muito menor do que um copo de suco de laranja. Na realidade, a fruta in natura é o que deve ser consumido. Ao invés de sucos, doces. Doce que eu falei para vocês, é fruta. O doce que
que nós permitimos se chama fruta, já é doce por si só. Um ponto importante aqui que eu queria buscar um pouco da informação anterior, que a gente falou da dieta cetogênica, que a gordura também participa desse processo. A próstata, o tumor de próstata, ele é muito mais dependente de gordura do que da glicólise anaeróbia. Quando eu falo da glicólise, na realidade é um metabolismo da célula tumoral, descrito pelo Dr. Otto Warburg lá em 1930, onde o metabolismo principal dessas células está envolvido no metabolismo glicolítico anaeróbio, ponto. Ou seja, é um metabolismo que a célula precisa desse açúcar para poder desenvolver o seu processo de promoção, progressão, sobrevivência. E na próstata, o mecanismo mais evidente dessa forma de sobrevivência da célula do tumor é a gordura. Então, assim, é importante a gente frisar isso aqui. Porque às vezes acha, não, uma dieta cetogênica que é boa. Não, não é. Hoje a gente sabe que cada órgão responde de uma maneira diferente. Ele tem as suas nuances metabólicas que nós precisamos cada vez mais estudar sobre isso para poder agir de uma maneira cinética e coadjuvante, porque tudo aqui que nós estamos falando para vocês são maneiras coadjuvantes de ação. Então, toda essa parte nutricional, ela faz parte de uma abordagem que soma ao tratamento principal. Dessa forma, conhecendo o metabolismo de cada órgão, o que ele expressa, quais são as vias genômicas, proteônicas, as vias inflamatórias envolvidas nesse processo como um todo, mais assertivo nós conseguimos ser no ponto de vista alimentar e nutricional. Então, fiz essa pontuação aqui para vocês, que é importante ressaltar que às vezes pensa que tudo é glicose. Não, mas a próstata, por exemplo, é um metabolismo muito mais dependente de gordura do que glicose. Não existe a fórmula do milagre, tá, pessoal? Então, assim, o que existe é a gente estudar a cada dia mais e mais para a gente descobrir o que a gente pode fazer para a gente buscar aí os resultados que a gente pretende obter. E dessa forma, a gente vai estudar, assim, cada vez mais os ativos relacionados aos alimentos em conjunto com o tratamento convencional, o tratamento padrão. Então, por isso é importante tratar de forma padronizada e os coadjuvantes, aqueles que querem fazer de uma maneira com um profissional especializado, com instrução, pode ser feito desde que a pessoa entenda esses mecanismos envolvidos no processo metabólico de uma doença que no passado nós víamos como uma doença genética, mas que hoje nós conseguimos observar assim como uma doença não só genética, como também metabólica. E André, reforçando que você falou que não existe uma dieta mágica, uma dieta absolutamente perfeita, incrível, que sirva para todos, também é muito importante afirmar, que nós já falamos no nosso outro vídeo, que não significa coma de tudo. E esse vídeo aqui é mais um reforço, porque, então coma qualquer coisa, como que você quiser. Esse vídeo, assim como os outros, nós justamente estamos falando da importância de toda essa integração da nutrição com o tratamento oncológico e como que isso anda em conjunto para o melhor resultado. Então, o comer bem, o ajudar a desinflamar via a nutrição, via o alimento, é vital para que o tratamento seja mais assertivo. É que essa coisa do come de tudo hoje já não vale mais. Existem vários estudos a respeito disso, mostrando que substâncias inflamatórias acabam aumentando esse processo da carcinogênese, o processo de vias pró-inflamatórias, de vias que vai desencadear uma mudança do microambiente tumoral e com isso favorecer a doença. Então, o que nós estamos falando aqui
é para que vocês consigam assimilar essa informação e façam isso do dia a dia. A gente não exclui o alimento, muito pelo contrário, a gente instrui para qual alimento deve ser direcionado a alimentação como um todo. E isso, assim, a gente está falando aqui, né, para uma população que quer ter um conhecimento maior sobre a doença oncológica, sobre o câncer, mas isso serve também de uma forma preventiva. Nós praticamos isso na nossa vida diária, né, Sandra? Diariamente. Eu costumo falar aqui para todos que vêm até aqui, o que nós propagamos para o paciente, para as pessoas que querem esse tipo de informação, é o que nós levamos para a nossa vida. Então, mas você come um doce? Eu como fruta, como até bastante, às vezes extrapolo um pouco. Aí eu tenho que controlar. Aí eu tenho que controlar, tenho que comer um pouco menos, mas enfim. Então assim, a gente queria ressaltar isso para vocês. Mas o que vocês comem, né? Quando perguntam, né? Qual que é seu café da manhã? Vou começar a tirar umas fotos do café da manhã. O café da manhã é uma fruta, um pouco de aveia. Ali já tem carboidrato e eu como um ovo quando quero proteína. Isso quando eu não jejuo, e aí eu só vou almoçar no período do meio-dia, mas é uma questão minha, tá? Não é nada protocolar aqui, são coisas do meu dia a dia. Mas e aí, vocês fazem tudo isso como? A atividade física, que é um evento termodinâmico, na realidade desde de pequeno, né, desde que me conheço por gente, eu pratico alguma modalidade de esporte, e a atividade física para mim já se tornou parte da minha vida, como é dormir, como é comer, pelo menos ali de 40 minutos a 1 hora por dia. Como é que arruma tempo para isso? É uma pergunta que também todo mundo, onde você arruma tempo? Então às vezes eu tô assistindo uma aula que eu preciso assistir, eu tô revendo alguma coisa, lendo algum artigo, e toda hora eu faço uma atividade física, eu vou lá, paro e dou uma lida. Se eu estou correndo, aí eu foco na corrida naquele momento. Mas, se eu estou fazendo outro tipo de atividade que requer uma pausa de descanso, eu vou ali, leio um pouco. Naquele momento, leio ali uma página, 2 páginas, volto, faço, e eu vou mesclando assim, e as coisas vão acontecendo. E André, foi bem legal você falar em atividade física, porque hoje em dia já tem trabalhos bem consistentes na relação da atividade física com a redução de possibilidade de fazer metástase. Então, olha que importante isso. Nós temos uma publicação na Nature, que é a principal revista científica, justamente falando disso. E nós não estamos falando para ninguém fazer triatlon, né? Fazer o Ironman, mas se manter ativo. E mesmo que seja aquele dia que você, nossa, tem dias que pós-químio eu tô muito fadigado, ok, calma, não, descansa. Né? Descansa. É um dia de descanso. Exato. Mas pode andar ali no corredor da casa, dá para fazer isso? Faça. Subir, lance de escada, descer. Exato. Mantenha-se ativo. Isso é legal. E quando puder voltar a uma rotina maior, que o médico liberar, ok, mas que isso esteja integrado, isso faz muita diferença, e não ficar o dia inteiro sentado, né, ou deitado ali no sofá. Não, vamos andar, mesmo que seja dentro de casa, mesmo em volta da mesa. A atividade física, ela gera um efeito termodinâmico no corpo. O evento termodinâmico, a gente melhora as trocas de membrana da célula, a gente melhora o microambiente tumoral, o que nós às vezes chamamos de terreno biológico, e dessa forma a gente consegue eliminar essas células que estão alteradas. A atividade física, ela também é um tratamento coadjuvante, tanto quanto a nutrição. E como a gente costuma falar, né, tudo isso é o conjunto da ópera. É uma grande orquestra, onde um maestro, sem os músicos, a gente não consegue ouvir música nenhuma. Ou seja, a importância é do todo, não da parte. Então tudo é importante, desde o tratamento que todos vocês fazem, ou parentes daqueles que fazem, ou aqueles conhecidos,
ou seja, o tratamento oncológico que está sendo acompanhado pelo profissional especialista, assim como o conjunto da ópera, a nutrição, o treinador físico, né, a atividade física, uma hidratação, um sono de qualidade que vai propiciar também uma estabilidade desse complexo, porque tudo isso faz parte do todo. Então a gente não pode pensar no indivíduo de forma segmentada. O indivíduo pensado de forma segmentada é a mesma coisa de um quebra-cabeça faltando peça. Você nunca vai conseguir fechar e nem completar. O ser humano, ele trabalha em dois campos, né? Um campo de antimatéria, onde alguns explicam de uma forma, e um campo da matéria, que é esse campo da matéria densa, da matéria consolidada, onde nós somos a intersecção desses dois cosmos que nos rege, onde a gente está nessa linha do meio, a linha do centro, porque o nosso objetivo é sempre buscar o equilíbrio e buscar a linha do meio, a linha do centro, tá? Então, nem um lado nem outro. Os dois lados são importantes, tá? Mas a gente não deve prevalecer um em detrimento do outro. A gente busca sempre a linha do meio. Legal. Né? Gostei, ficou bem, né? Muito bom. Bom, eu tenho que agradecer então, a todos vocês que estão enviando perguntas pra gente. Muito obrigada, podem continuar, tem sido bem legal. Isso mesmo, agradecendo aí o público de uma maneira geral, né? Para aqueles que gostaram, deixa um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, e aí a gente vai... Se quiserem saber algum assunto mais específico, também escrevam, façam perguntas. Isso mesmo. Então, a gente chega um momento que a gente vai trabalhar muito mais com a demanda de vocês aí, o que vocês querem saber, desde que a demanda entre dentro da nossa modalidade de ação, tá? A gente não vai aqui falar nada do que não tenhamos conformação literária ou confirmação do ponto de vista científico para poder sustentar o que nós estamos falando. Então, tudo isso que a gente falou aqui tem N publicações a respeito, a gente trabalha em cima disso, é óbvio, porque a gente não fala nada caso não tenha. E a literatura em todo o seu âmbito, não só a literatura médica, mas a literatura nutricional, a literatura do educador físico, e aí entra as ciências exatas como um todo, tá? E física, química, uma seara aí que eu principalmente gosto bastante. Ok? Então, um abraço a todos vocês, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco, e até o próximo episódio do Oncologia Nova Era. Um abraço, até mais.